As férias escolares, a rotina da família muda e as crianças acabam passando mais tempo em casa, né? Apesar desse momento ser aquele momento de lazer, exige, claro, uma atenção redobrada dos pais, educadores, especialmente porque acidentes domésticos com crianças tendem a aumentar nesse período. E para falar sobre isso com a gente, estou recebendo aqui a enfermeira Beatriz Leão. Tudo bom, Beatriz? Boa tarde. Tudo bom, boa tarde. Bem-vinda ao nosso Obrigada. programa, tá, Beatriz? Beatriz, e é bem isso, né? A gente está no mês de julho, mês de férias, as crianças, os pais ficam enlouquecidos. Exatamente. A menina acaba passando muito mais tempo dentro de casa, assim, aquela rotina de ir para a escola, e os acidentes domésticos acabam aumentando nesse período, Isso, né? Eu já exatamente. começo, inclusive, te perguntando sobre quais são esses acidentes, os mais comuns, os que mais acontecem dentro de casa relacionados a crianças. Certo, boa tarde. Primeiramente, agradecer o convite. É um prazer falar sobre um tema tão importante que é a promoção da segurança infantil, ainda mais nesse período de férias escolares que, de fato, esses acidentes eles se intensificam, né? Porque, como você falou, as crianças estão mais tempo em casa, elas têm uma maior possibilidade de explorar esses ambientes, né? E quais são os principais acidentes que fica de alerta para os pais ou responsáveis que estejam assistindo? Primeiramente, as quedas. As quedas, elas lideram entre os principais acidentes que ocorrem com crianças. E o que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça? A utilização de telas em varandas, telas em janelas, o uso de pisos e tapetes antiderrapantes. Se a criança tiver acesso à escada, utilizar portão, né, tanto no início da escada como no final da escada. Também o corrimão para evitar que essa criança ela ande desamparada. Então, um corrimão na altura dessa criança. Ao praticar esportes, né, bicicleta, skate, sempre utilizando também os equipamentos de proteção, como capacete, joelheira. Outro acidente também que pode acontecer e a gente pode evitar são as queimaduras, né? Principalmente quando a gente fala de cozinha. A cozinha ela é um ambiente muito perigoso para a criança. Então, sempre ter o cuidado de deixar o cabo de panela virado para dentro do fogão. Cuidado também com as queimaduras elétricas, né? Sempre utilizar os protetores de tomadas, mas não qualquer protetor. Tem que ser um protetor que a criança realmente não consiga manipular e retirar. Cuidado também com os equipamentos que esquentam e demoram para resfriar. O ferro de passar roupa, a chapinha de utilizar no cabelo. Então, sempre deixar fora do alcance dessas crianças. A gente também pode estar evitando as intoxicações, como a gente tem que colocar os produtos de limpeza em prateleiras altas e, de preferência, em armários que possam ser fechados. E uma dica muito importante sobre produtos de limpeza é jamais transferir esse produto de uma embalagem de produto de limpeza para uma embalagem que não seja de produto de limpeza, como, por exemplo, colocar um desinfetante em uma garrafa PET de refrigerante. Para o adulto, é claro e visível que não é um refrigerante, mas a criança ela pode acabar se deparando com essa garrafa e tendo a curiosidade de ingerir esse produto de limpeza. Outro cuidado que a gente pode ter também para evitar a intoxicação, não deixar de fácil acesso os medicamentos, cuidado com plantas tóxicas também. E uma dica muito importante de algo que vem acontecendo no Brasil ultimamente. Sempre orientar as crianças a não aceitarem comida de estranhos. Isso é verdade. Os envenenamentos eles estão com um crescimento exponencial. Então, é sempre importante, além de criar barreiras, criar regras, explicar para a criança o porquê dessas regras e sempre, né, fazer essa educação em relação à segurança para que ela adquira essa noção e ela consiga ter esse autocuidado em relação à segurança dela. A gente também pode ter cuidados para evitar os engasgos, como, por exemplo, ainda mais uma criança que tem de 0 a 2 anos, que é uma fase que a criança leva tudo à boca, então uma atenção maior para essa fase. A gente pode ter cuidado com os brinquedos que essa criança vai utilizar, sempre brinquedos adequados para a idade, né? Geralmente o brinquedo ele tem uma indicação no rótulo, na embalagem desse brinquedo, e não é uma indicação que é só por conta do marco do desenvolvimento, é só para estimular o cognitivo, não. Também é por conta de segurança, então a gente precisa ter essa atenção para saber se o brinquedo realmente é adequado para essa criança por conta dos objetos e das peças que são menores. E mesmo que seja adequado, tem que ser uma brincadeira supervisionada, né, para poder verificar se realmente está tudo de acordo.
E outro ponto também muito importante relacionado aos engasgos é a questão da alimentação. Supervisionar essa alimentação e quando for fazer os cortes, né, dos alimentos, sempre fracionar em porções pequenas que sejam adequadas para a idade e para a dentição dessa criança, para evitar que ela tenha uma dificuldade de deglutir, de ingerir esse alimento. Outros acidentes também que podem acontecer, principalmente em férias, né, viagens, passeios, são os afogamentos, né, são as quedas em playgrounds, são também os acidentes de trânsito. Então, tudo isso a gente precisa ter uma supervisão direta, né, ainda mais quando a gente fala do ambiente aquático. Às vezes a família tem uma piscina dentro de casa, então aí a atenção é redobrada. Né? Então, o ideal é que essa criança ela seja supervisionada do início ao fim dessa brincadeira no ambiente aquático e, de preferência, que o adulto acompanhe ela, ainda mais quando se trata do mar, do litoral. Né? E que esse adulto também saiba nadar para poder conduzir, caso ocorra algum acidente com essa criança. Vocês viram que, de fato, a gente deve organizar um ambiente seguro para que o recesso dos pais também aconteça de forma tranquila, né, Beatriz? Até quando os produtos são indicados, até mesmo quando acontece uma supervisão, os acidentes acontecem. Exatamente. Imagina quando não tem essa supervisão ou até mesmo esse cuidado, né? Eu vou focar na queda que você trouxe, que é o que mais acontece nesse período, quando as crianças passam mais tempo em casa. E por mais que a gente sempre fale, é clichê falar isso, mas na hora, quando acontece, muitas mães se desesperam, sem saber como agir. De repente, a criança caiu. Da altura do corpo dela, digamos assim, né? Escorregou e bateu a cabeça, a parte de trás da cabeça. Qual é a orientação, Beatriz? Olha, quando uma criança cai, né, primeiramente a gente tem que saber, como mãe, como pai ou responsável, reconhecer se é uma queda que a gente consegue manejar em casa ou se é uma queda que precisa ir para o hospital. De início, a gente pode fazer a limpeza dos ferimentos, né, com água e sabão mesmo. Se tiver ficado com a escoriação. Se for uma queda que não machucou, digamos, exatamente. Né? Se for escoriações, né, ele caiu da bicicleta, algo assim, a gente consegue limpar e sempre monitorar essa criança, ainda mais como você falou. Se for uma queda que houve uma batida na cabeça, no crânio dessa criança, aí já é uma atenção redobrada. Verificar se essa criança não ficou desorientada, se ela não ficou confusa, se por acaso ela não ficou desacordada quando houve essa queda, ou se também ela não ficou desacordada, mas depois ela acabou vomitando. Esses são os sinais de alerta. Então, essa criança ela precisa ir ao hospital. Agora, se ela reagiu bem... Então, ver os sinais vitais da criança, está tudo certo? Até a verificação mesmo de forma leiga. Se é uma criança que ela está estável, ela não está desorientada, né? O pai ou o responsável, a mãe, ele vai conseguir reconhecer se aquela criança ela está agindo diferente. Né? Se ela não ficou desacordada, se ela não ficou desorientada, se não está sonolenta, não tem nada fora do normal, e foi uma queda assim... que, por exemplo, não foi uma queda que não bateu a cabeça, que é uma queda mais grave, que aí precisa de uma atenção maior, aí tudo bem. Agora, se ela apresentou esses sinais, é importante que essa criança seja levada ao atendimento médico. Certo. No caso, aquela coisa, é mito ou verdade? De, bateu a cabeça, não pode dormir de imediato, tem que esperar uma horinha, meia horinha para poder dormir. Ou pode dormir, isso é mito, é verdade? Olha, parcialmente, porque quando a criança bate a cabeça, o ideal é que ela vá ao atendimento médico para que tomem as medidas, né, necessárias frente a essa queda dessa criança. Mas uma coisa não tem tanta relação com a outra. Na verdade, a indicação é que essa criança vá para o atendimento médico e seja orientada, né, quais serão os próximos passos dessa criança para resolver essa questão, porque a queda, né, ainda mais quando se trata de uma queda que tem um trauma na cabeça, ela pode ser mais grave. Né? Então, o ideal é que ela não seja conduzida em casa, né, como você falou, logo após dormir. Não, ela tem que ser conduzida num atendimento médico mesmo profissional, ainda mais se ela apresentar algum sinal de alerta, então, como eu mencionei. Então, qualquer estilo de queda, bateu a cabeça atrás, já deve ser levada. Sim, é interessante que essa criança vá ao hospital, ainda mais quando ela apresentar esses sinais de agravo. Né? Certo. Em caso de queimadura, Beatriz, como agir? Criança, digamos, pegou numa garrafa quente de café, numa panela quente, e aí? Queimadura, né, geralmente vai depender também da extensão, né, da localização,
se vai criar bolhas ou não. Geralmente, quando uma queimadura ela é mais leve, uma queimadura de primeiro grau, como a gente fala, o que deve ser feito é resfriar, né, por 10 a 20 minutos com água corrente, né, temperatura ambiente ou fria. Resfriar e depois envolver em um pano limpo. Agora, se a queimadura... Alguma pomada? Não. Com indicação, com orientação médica, sim. Mas sem orientação... Aquela coisa de botar água oxigenada para ver se borbulha. Existe ainda? No meu tempo a gente botava sem receitas caseiras. Ali, né? Sem receitas caseiras. Para ver se borbulhava. Não. Sem receitas caseiras, sem pasta de dente, nada assim. Né? Gelo de imediato também não. Também não. O gelo, na verdade, ele também provoca queimadura, então tem que ter muito cuidado quando for utilizar o gelo. E quando a gente utiliza o gelo, que não é o caso da queimadura, né? Por exemplo, no hematoma de uma queda, esse gelo tem que estar envolvido em um pano limpo. Então, nunca aplicar ele diretamente não na aplica pele. Diretamente, não. Agora, quando a gente fala de queimadura, o que tem que ser realizado é a questão mesmo de resfriar com água corrente e envolver em um pano limpo. Agora, se essa queimadura criar bolhas, né? Se essa queimadura for maior que a extensão da palma da mão de uma criança e também for localizada ou na face, ou nas mãos, ou nas regiões genitais, aí deve ser procurado um médico, porque é uma queimadura mais grave. E também quando for uma queimadura elétrica. Em todos os casos, mesmo que a criança não apresente nada, essa criança deve ser levada ao hospital quando se trata de uma queimadura elétrica. É isso então, Beatriz, muito obrigada, tá bom? Eu que agradeço. Pela participação aqui juntinho com a gente. E é isso, minha gente, criar sempre